nosso programa. Bom, estamos então com o Dr. Manuel, mais uma vez conosco aqui, né, nos estúdios da Imigrantes FM. Dr. Manuel, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias. Bom dia, Moro, bom dia, ouvintes da Rádio Imigrantes. Um prazer estar aqui novamente depois de um certo tempo, né? Mas é um prazer retornar. Pois é, um certo tempo, mas que passa rápido, né? Verdade. Porque praticamente aí daqui a um ano e pouquinho aí nós já estamos com eleições municipais, né? Verdade, novamente, eleições municipais já no ano que vem. Passa rápido. Passa rápido, né? Bom, vamos recapitular então, doutor Manuel, porque foi feito um recadastramento eleitoral, primeiramente, nos municípios de Turvo e também Ermo, né? E Perfeito. Agora mais dois municípios que encerraram, então, em 31 de julho também os seus recadastramentos eleitorais. Então vamos por parte aí. Perfeito. Vamos falar de Turvo e também de Ermo. Isso, então recapitulando, né, Moro, Turvo e Ermo, nós tivemos a revisão do eleitorado nesses dois municípios no ano de 2017 e então nós apenas resgatando aqui, nós em relação a Ermo, nós temos 1.905 eleitores biometrizados, de um eleitorado atual de 1.911 eleitores. Então, pode-se dizer que praticamente 100% de Ermo está biometrizado, né? Sim. Turvo, nós temos hoje 9.274 eleitores biometrizados, de um eleitorado atual de 9.286. Então, também praticamente 100% biometrizado, né? Relembrando apenas que eleitores desses municípios ainda podem, que tiveram os títulos cancelados, podem recuperar seus títulos, podem, atendidas as exigências legais, né? Sim. Podem regularizar a sua situação até o fechamento do cadastro eleitoral, que vai ocorrer em 6 de maio de 2020. 6 de maio. 6 de maio de 2020, fecha o cadastro eleitoral e aí ninguém mais é cadastrado, ninguém, sabe, não entra mais ninguém, porque tem a eleição, como você disse, já em outubro do ano que vem. Muito né? bem. Ok. Em relação a esses dois municípios, seria isso, Moro, só mais um resgate histórico mesmo, Isso. uma posição só atual. Só para o nosso ouvinte já ficar, então, atento, né? Isso. A esses detalhes e informações. Perfeito. Bom, aí, então, nós tivemos o início do recadastramento para Morro Grande, também Meleiro, né? Que o doutor Manuel, inclusive, já havia anunciado aqui, quando havia trazido os dados de Ermo e Turvo, né? No ano passado. E agora, então, foi findado esse recadastramento no final de julho, né? Exatamente. Nós fizemos, então, a revisão do eleitorado, que é um procedimento formal, né, determinado pelo TRE, no período de 19 de abril a 31 de julho, agora de 2019, foram feitos os municípios de Timbé do Sul e Morro Grande. Timbé do Sul, e Morro Grande, exatamente. Sim, muito bem. Findo, então, como você disse, em 31 de 7 de 2019. E os números que nós temos para trazer em relação a esses dois municípios, então, iniciando por Morro Grande, nós fechamos com 2.157 eleitores biometrizados, de um eleitorado atual de 2.882. Então, correspondeu a 74,8% do eleitorado cadastrado, vamos dizer assim, foi biometrizado. Morro Grande, é importante destacar, Moro, existe uma peculiaridade, né, que é a questão da empresa JBS lá. Então, desses 2.882 eleitores cadastrados, muitos eram funcionários, com certeza, empregados da JBS, que mantinham o título em Morro Grande pelo vínculo profissional. Uma vez extinta a empresa, desativada a empresa, esses eleitores eles não têm mais como comprovar o vínculo profissional. Uhum. E, em regra, são eleitores não residentes. Sim. Em Morro Grande. Mas, pelo vínculo profissional, era legal, não tinha problema nenhum. Sim. Entende? Só que agora o que acontece? Por isso que a gente tem essa defasagem aqui, de 2.882 cadastrados para compareceram 2.157, 75%. Né? Está dentro da meta do TRE, inclusive, mas tem essa peculiaridade. A gente já sabia de antemão que haveria uma diminuição considerável do eleitorado de Morro Grande por causa do fechamento da JBS. Então, né?
Mais ou menos uns 600 eleitores, então, né, doutor? Em torno de 600 eleitores. Você vê que no universo de um município pequeno é bastante considerável. Sim, sim. Então, são eleitores que possivelmente estão transferindo os seus títulos para os municípios de residência. Né? Perfeito. Então, essa é uma situação que a gente já previa que ocorreria em Morro Grande. Esse aí também é um fato, né, que vem trazer aí uma informação bem mais concreta, né, sobre essa dificuldade, né, que acontece a respeito do município de Morro Grande. Com certeza. A gente não tem consciência, né, de quantas pessoas, de repente, ficaram desempregadas com o fechamento da JBS. Da JBS. Isso aqui é mais um reflexo, né, que demonstra essa situação daquele município. Morro Grande, então, só pela questão habitantes, segundo o IBGE, para 2018, a projeção do IBGE para 2018 seria 2.898 habitantes, né? Mas a gente sabe que, como não tem um censo real já há bastante tempo, o que o IBGE faz? O IBGE pega os números do censo, que me parece que foi feito em 2010, né? Foi. E aí faz uma projeção, uma estatística de uma projeção para a população atual de cada município. Né? Pega uma média histórica de crescimento de um censo para outro e fazem essa projeção. Então, esse não é um número real, é um número estimado, né? Estatístico. Perfeito. Timbé do Sul, Moro, Timbé do Sul, estamos com eleitores biometrizados, 3.587, equivalente a 79,45% do eleitorado atual, que é 4.515. Então, de 4.515, 3.587 compareceram e realizaram a biometria. Né? Então, 79%. Sempre destacando, Moro, que os eleitores que não compareceram até 31 de julho de 2019, os eleitores de Morro Grande e Timbé do Sul, ainda têm a possibilidade de passar pela biometria, regularizar a sua situação até o fechamento do cadastro, 6 de maio de 2020. Então, o cidadão às vezes pode pensar, eu sou eleitor de Morro Grande ou de Timbé do Sul e não compareci até 31 de julho. E agora? Tem até 6 de maio do ano que vem para regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral. O que acontece com esses eleitores que não compareceram na revisão? O título deles entra num processo de cancelamento, não são cancelados de imediato. Eles passam a ter a possibilidade de serem cancelados, mas esse cancelamento ele só vai se efetivar se o eleitor não comparecer para regularizar até 6 de maio do ano que vem. Isso é importante deixar então, claro. É a data limite, né? Data limite. O eleitor que não comparece, onde teve revisão do eleitorado, que é obrigatório o comparecimento. Então, Morro Grande e Timbé do Sul, se não comparecer de hoje até 6 de maio para regularizar, o título vai ser cancelado. Outra coisa, Moro, que é importante também a gente deixar claro. Tem eleitores que estão fazendo uma certa confusão com a questão da migração da biometria do Instituto de Identificação para a Justiça Eleitoral. Então, às vezes, o eleitor que, na eleição do ano passado, 2018, compareceu e foi identificado pela biometria, votou pela biometria, ele pode estar pensando, bom, eu já estou biometrizado, eu não sou obrigado a comparecer. Não. Se tem revisão do eleitorado, o comparecimento é obrigatório também para esse eleitor que já estava biometrizado pela migração dos dados do Instituto de Identificação para a Justiça Eleitoral. Todos devem comparecer. Todos devem comparecer indistintamente. Idosos, eleitores com mais de 70 anos. Sempre falei isso aqui e repito. O voto, a partir dos 70 anos, ele é facultativo. Porém, quando existe revisão do eleitorado, que foi o caso de Timbé do Sul e Morro Grande agora, também o eleitor facultativo, se quiser continuar votando, tem que comparecer para fazer a biometria. Por quê? Tem que comparecer para fazer a revisão. A palavra já diz, revisão. É convocação do eleitorado. A Justiça Eleitoral convoca, obriga o eleitor a comparecer
para regularizar a sua situação de domicílio eleitoral, principalmente. É igual se houvesse de novo o chamamento para a revisão de turvo e ermo, né? Então, no Exatamente. caso, nós eleitores aqui, teríamos que comparecer de novo. Não, mas eu já fiz. Não, é revisão. Então, o Ninomar vai lá, o doutor Manuel vai. Exatamente. Enfim, todo mundo tem que comparecer. Se for revisão, é chamamento, é convocação do eleitorado. É obrigatório comparecer sob pena de cancelamento do título. Não votar. Não votar. Verdade. Exatamente. Tá, então, só pra gente agora, para o nosso ouvinte, né? Então, Morro Grande ficou da seguinte forma. Morro Grande ficou com, até o momento, 2.157 eleitores biometrizados. Certo. Passaram pela revisão e estão biometrizados. 75%. Beleza. Tá? E Timbé do Sul, 3.587 biometrizados, equivalente a arredondar aqui, é 79,4%. 79,5% do eleitorado. Aqueles que não compareceram, repito, podem continuar, podem comparecer até 6 de maio de 2020, regularizar o seu título. O seu título começa a ter o risco, a partir do dia 31, começou a ter o risco de ser cancelado. E aí então, você não vai poder votar na eleição municipal. Não poderá votar na eleição municipal. Muito bem. Isso. Ok, então. Então, todos os dados aí a respeito do município de Morro Grande e também de Timbé do Sul. Perfeito. Eu já estou recebendo aqui alguma pergunta a respeito do município de Jacinto Machado. Já vamos falar Já em seguida. vamos falar sobre isso, então. Então, após o intervalo comercial, nós vamos falar, então, de mais 2 municípios aqui da nossa região. Meleiro e também de Jacinto Machado. Perfeito. Né? Porque nós temos ainda aquele problema que foi trazido aqui já pelo doutor Manuel, mas parece que vai permanecer por aqui. Né? Está em stand-by isso, por enquanto. Eleitoral. Agora, doutor Manuel, a gente estava falando aqui fora do ar, durante o intervalo comercial, né? Um trabalho que é executado aí para esse recadastramento, né? Das agentes de saúde, né? Porque realmente é um trabalho dignificante. Com certeza, Moro. Eu quero registrar aqui e fazer de público o agradecimento da Justiça Eleitoral a essas profissionais, né, que em relação agora aos municípios de Morro Grande e Timbé do Sul, tiveram uma atuação importantíssima na divulgação de casa em casa, né, em cada família, sobre a obrigatoriedade do comparecimento para a revisão do eleitorado. Nós elaboramos uma cartinha, que foram as cartinhas que foram entregues em cada casa por essas profissionais. O resultado foi muito efetivo, foi muito bom, né? Porque elas, me parece, têm que comparecer em cada casa, na sua área, todo mês, né? Então elas levaram a mensagem da Justiça Eleitoral aos eleitores de uma forma muito direta, muito efetiva, e vai se repetir agora em relação a Meleiro na revisão do eleitorado. Eu quero registrar, Moro, de público, o meu agradecimento a essas profissionais de Timbé do Sul e Morro Grande e pedir o empenho às agentes comunitárias de saúde de Meleiro, que agora já iniciamos falar, né? anteontem, né? Oficialmente a revisão do eleitorado de Meleiro, do que vamos falar em seguida. Já tivemos reunião, inclusive, com elas, com a presença do prefeito Éder Matos, sempre prestigiando e apoiando a Justiça Eleitoral. Muito bem. Talvez seja um ponto que esteja faltando lá para Sombrio, né? Eventualmente pode trabalho, ser, né? eventualmente pode ser, Moro. Não tenho conhecimento se realmente foi utilizado ou está sendo utilizado esse expediente, esse recurso lá, Sim. mas aqui conosco teve um resultado muito bom, muito efetivo. Muito bem. Bom, vamos falar então do Meleiro e também de Jacinto Machado, né? Porque o doutor Manuel, quando esteve conosco aqui, foi dado em primeira mão aqui no programa e o pessoal ficou até um pouco preocupado, né? Porque Jacinto Machado estaria passando para a comarca de Sombrio, né? Foi um fato aí que agitou os bastidores, né? Da Justiça Eleitoral. Mas parece que isso não se concretizou, né, doutor Manuel? Verdade, Moro. Só recapitulando então um pouco, o TSE estava sob a presidência do ministro Gilmar Mendes quando houve essa decisão chamado rezoneamento, que atingiu o país inteiro. E foi decidido, então, pelo TSE que nenhuma zona eleitoral poderia ter mais de 5 municípios. Né? Turvo tem 6 municípios, continua tendo, Sombrio também.
Então, em Santa Catarina, o TRE decidiu, na ocasião, que seria criada uma zona eleitoral em Santa Rosa do Sul, então para desafogar Sombrio, e aí Sombrio ficaria com a própria Sombrio e Balneário Gaivota, e Jacinto Machado migraria da zona eleitoral de Turvo para Sombrio, exatamente para que Turvo também ficasse com 5 municípios, que era o máximo permitido. Isso foi aprovado, só que não se concretizou, pelo menos ainda até agora, e não há uma perspectiva de uma concretização, pelo menos a curto ou médio prazo, por uma questão orçamentária. Né? Não há orçamento para criar uma zona eleitoral em Santa Rosa do Sul e mexer nas duas zonas eleitorais de Turvo e Sombrio. De modo que Jacinto Machado continua com na zona eleitoral de Turvo, vai continuar, pelo menos até o médio prazo aí, com certeza para as eleições municipais do ano que vem, estará em Turvo, continuará em Turvo. Então, por isso que a gente vai detalhar um pouquinho mais as informações também para Jacinto Machado, mas vamos começar por Meleiro. Gostaria de começar por Meleiro. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, por Meleiro, então, porque Meleiro, então, também já vai ter essa revisão do eleitorado, né? A diferença básica aqui, Moro, entre Meleiro e Jacinto Machado, por isso que eu pedi a você que começássemos primeiro por Meleiro, é que em Meleiro é revisão do eleitorado. É igual teve já em ano retrasado em Turvo e Ermo, teve agora em Timbé e Morro Grande. Sim. Agora é a vez de Meleiro. Agora é a vez de Meleiro, então. Não é o caso de Jacinto Machado, que não será a revisão do eleitorado. Vamos falar adiante. Tá. Então, Meleiro, o procedimento formal de revisão do eleitorado, obrigatório o comparecimento do eleitor, começou agora anteontem, dia 12 de agosto, e vai até o dia 29 de novembro. Então, a revisão do eleitorado de Meleiro, o período é 12 de agosto a 29 de novembro deste ano. Certo. O que nós estamos pedindo encarecidamente ao eleitorado de Meleiro? É o agendamento prévio, né? Então, esse agendamento, ele pode ser feito já na Prefeitura de Meleiro, tá? Já começou. Se as pessoas quiserem anotar, podem ligar, é o telefone 3537-8400. É o telefone da Prefeitura de Meleiro. Certo. 3537-8400. O agendamento ele é feito de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas, tá? O horário de atendimento. Segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas. É muito importante esse agendamento, que também pode ser feito através do 0800 do TRE, que é 0800 647 3888. 0800 647 3888, das 13 às 19 horas, e também no próprio site do TRE, na internet, que é www.tre-sc.jus, JUS, né, de justiça, jus.br. Mas para o eleitor, principalmente do interior, que às vezes tem dificuldade de acesso à internet, ou a mesma dificuldade através do 0800, é ligar para a Prefeitura do Meleiro e dizer que é agendar atendimento na Justiça Eleitoral. Aí é, né? O 3537-8400. Exatamente, Moro. Já está em andamento, já está sendo feito. É muito importante que as pessoas façam o agendamento, o eleitor faça um agendamento para quê? Para a organização do nosso atendimento, um atendimento mais eficaz, mais ágil. A pessoa chega, tem o seu horário marcado. Certo. Não precisa esperar, vai ser atendido no seu horário. Se o eleitor vem sem agendar, vai ter que esperar o atendimento dos que foram agendados. Vai aguardar. Vai aguardar. Então, muito importante esses dados aqui. Em relação à revisão do eleitorado do Meleiro. Em linhas gerais, documento que não pode faltar, tá, Moro? Além dos documentos pessoais, documento oficial com foto, que possa identificar o eleitor. Nós tivemos muitos problemas, Moro, e sempre ocorre, em relação a Timbé e Morro Grande. Às vezes a pessoa tem uma carteira de identidade muito antiga. Chega ali, é documento oficial,
mas não dá mais para o servidor, para o funcionário da Justiça Eleitoral fazer o que eu chamo de cara crachá. Olhar para o eleitor e olhar para o documento e dizer que são a mesma pessoa, que é a mesma pessoa. Entende? Então tem que ser documento oficial com foto recente, que possa ser reconhecida a pessoa. Então quem não tem identidade, a identidade está muito antiguinha, está amarelinha já, foto antiga, faz uma identidade nova, ou se tiver uma CNH nova, ou um passaporte, também, ou a carteira de trabalho, que tenha foto e que seja possível o funcionário da Justiça Eleitoral olhar a pessoa, olhar o documento e dizer assim, eu tenho certeza que a pessoa que está na minha frente é a mesma do documento. Tá? Isso é muito importante. Outra coisa, fatura de energia. É um documento essencial. O que a Justiça Eleitoral está exigindo para comprovar o domicílio residencial, quem alega domicílio residencial tem que comprovar através de fatura de energia. Não é fatura de água, não é fatura de telefone, é fatura de energia elétrica. Me parece que em Meleiro é Sersul também, né? Sim, sim. Sersul. Então, fatura da Sersul, recente, né? A pessoa tem que comprovar dessa forma. Se alegar o vínculo profissional, tem que comprovar através também da empresa, da empresa, enfim, né? Recapitulando o período para Meleiro, Moro, é 12/8 a 29/11. Estamos convocando o eleitorado do município de Meleiro para revisão do eleitorado. Então temos setembro, outubro e novembro lá em Meleiro, né? Perfeitamente. Para essa revisão. Reiterando a necessidade do agendamento prévio. Isso, muito bem. 3537-8400, esse é o telefone da Prefeitura de Meleiro. E Jacinto Machado, inclusive tem uma pergunta aqui, vai haver no site da Justiça Eleitoral, consta que tem urnas eletrônicas na escola do bairro Figueira. É verídica essa informação? Olha, eu não lembro de cabeça se na escola da Figueira é local de votação. Se for local de votação, sempre teve urna eletrônica para as eleições da Justiça Eleitoral, né? Talvez seja um outro processo que está se passando no município, então. Eu tenho conhecimento que o município de Jacinto Machado está realizando eleição para conselheiro tutelar. Então, por nada, não tem nada a ver com a Justiça Eleitoral, é organizada pelo próprio município, tá? Não houve pedido de urna eletrônica da Justiça Eleitoral, de empréstimo, né? Então não tenho conhecimento. Se for eleição da Justiça Eleitoral, se esse local é local de votação, não lembro de cabeça se é ou não, é com urna eletrônica, obviamente. Perfeito. Então, agora, qual é a diferença de Meleiro para Jacinto? A diferença é a palavrinha revisão. 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 Jacinto Machado, não teremos... Não estamos tendo revisão do eleitorado. Todavia, nós estamos aqui agora oficialmente solicitando, pedindo que o eleitorado de Jacinto Machado passe a comparecer no cartório eleitoral, também através de agendamento, para fazer a sua biometria. O seu cadastramento biométrico, né? Até o momento, Moro, nós temos, aqui já trazer números prévios, né, de Meleiro. Meleiro nós temos um eleitorado de 5.899 no cadastro eleitoral. Até o momento compareceram já, voluntariamente, né, 888 eleitores, corresponde a 15% desse eleitorado. Então já temos um iniciozinho aí, né, mas que agora com a convocação, reitero, para revisão, o eleitor de Meleiro é obrigado a comparecer. O eleitor de Meleiro, sim. Até 29/11, se não comparecer, corre o risco de ter título cancelado. Jacinto Machado, nós temos um eleitorado atual cadastrado de 8.945. 8.945. É o segundo maior colégio eleitoral nosso aqui da zona eleitoral, Jacinto Machado. Até o momento, nós já tivemos comparecimento, né, de 969 eleitores. Corresponde a 10%. Do eleitorado, né? Sim. Claro que é muito pouco, estamos sendo cobrados pelo TRE aqui um implemento em relação a Jacinto Machado, embora não haja revisão do eleitorado oficial em Jacinto Machado, eu estou pedindo que o eleitor de Jacinto Machado passe a comparecer para fazer a sua biometria,
Como não é revisão do eleitorado, Moro, não é obrigatório esse comparecimento. Não haverá cancelamento de título se não comparecer. Certo. Tá? Mas como o TRE tem meta de, até o final deste ano, no Estado, fechar com 85% do eleitorado do Estado biometrizado, nós estamos, então, pedindo encarecidamente ao eleitor de Jacinto Machado que também passe a comparecer e que também faça agendamento. Perfeito. Que também faça agendamento. Com um detalhe, Moro, a Prefeitura de Jacinto Machado, por enquanto, não está fazendo agendamento, porque não é revisão do eleitorado. Revisão, né? Então, Jacinto Machado tem que ser ou no site do TRE, através da internet, ou no 0800, que é 0800 647 3888, das Certo. 13 às 19 horas. Então, até para o eleitor também de Jacinto Machado, o eleitor de Meleiro vai fazer o seu agendamento, vai ter preferência no atendimento, horário agendado. O de Jacinto Machado vem sem agendar, vai esperar. Sim. Então fica aqui o meu pedido, o eleitorado de Jacinto Machado, que também sempre nos atendeu, venham fazer também a sua biometria. Quem já fez a biometria não é necessário, Não né? é necessário. Não, Quem tem já uma está... pergunta aqui, porque já está biometrizado ou biometrizada. Detalhe, Moro, quem fez a biometria no cartório eleitoral já está regularizado 100%, não precisa comparecer. Agora, aquele eleitor que votou biometrizado, mas que é oriundo do Instituto de Identificação, tem que fazer a biometria. Tem que fazer. Tem que fazer a revisão de Meleiro. De Meleiro. De Meleiro. Agora, o eleitor de Jacinto Machado, que já votou biométrico em 2018, não precisa comparecer, porque não é revisão de Jacinto Machado. Certo. Não é revisão Jacinto Na Machado. verdade, é um comparecimento voluntário, né? Voluntário, a pedido da Justiça Eleitoral, para atingirmos as metas de biometria, inclusive a nível de Estado. Muito bem. Doutor Manuel, estou perguntando aqui a respeito da eleição para conselheiro tutelar. Será com os títulos com biometria? Não tenho a menor tem ideia, informação. Aí não que tem procurar deixar as tem, prefeituras do município. Né? cada prefeitura faz a sua eleição, não tem eleição de conselho tutelar, importante deixar claro, não tem nenhuma intervenção da Justiça Eleitoral, é com o município. Então, quem quiser informação sobre essa eleição, procure a prefeitura do seu município. Justiça Eleitoral uma coisa, Conselho Tutelar outra. Totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só para a gente encerrar, eu não votei no primeiro turno na última eleição para presidente e na última eleição para prefeito também no primeiro turno. Tem como eu pagar a multa ainda ou acabou o prazo? Procura o cartório eleitoral ao qual o eleitor está vinculado. Não sei dizer se já acabou o prazo ou não. Acredito que dá para pagar a multa. Pagou a multa, em princípio regulariza o título, mas a orientação é procure o seu cartório eleitoral, o seu título. Doutor Manuel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Né? Eu acredito que até é interessante, no mês de setembro, o doutor Manuel retornar novamente aqui no programa, porque aí nós vamos ter já o andamento de Meleiro, e já vamos ter também o comparecimento de forma Jacinto voluntária Machado. de Jacinto Machado. Perfeitamente. É interessante isso, a explicação para o nosso ouvinte. Fica feito o nosso compromisso, então agendaremos ali, Moro, para o final de setembro. É um novo comparecimento nosso aqui, trazendo os números, então, parciais de Meleiro e também de Jacinto Machado, né? Que a gente pede, não é obrigatório, mas eu estou pedindo ao eleitor de Jacinto Machado, faça o seu agendamento e compareça também para ser biometrizado. Reiterando, então, aos eleitores de Morro Grande, Timbé do Sul e também Turvo e Ermo, que estão com pendência com a Justiça Eleitoral, não compareceram nas revisões, podem ainda comparecer, regularizar o seu título até o dia 6 de maio, que aí é data fatal, fecha o cadastro, ninguém mais regulariza até a reabertura do cadastro depois da eleição do ano que vem. Muito bem. Um abraço, uma ótima quarta-feira e não ligue o secador hoje à noite, tá? Secador tá no último, já liguei hoje cedo já. Um abraço, Moro, muito obrigado. Obrigado à Rádio Imigrantes, mais uma oportunidade. Um abraço, boa semana, bom restante de semana a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. Um grande abraço. Muito bem.
Doutor Manuel conosco, então, todos os detalhes e informações sobre o recadastramento eleitoral em Morro Grande, também Tibete do Sul, e já o início em Meleiro, e também o comparecimento voluntário dos eleitores de Jacinto